Fala pessoal, Ju Mendes falando aqui. Eu quero dar as boas-vindas para vocês para essa série que começa hoje. A partir de hoje, nós teremos uma série onde semanalmente vocês estarão recebendo vídeos temáticos dentro da abordagem daquele mês. Para esse mês, nós estaremos falando sobre a autoridade. Então, nós iniciamos hoje uma série de autoridades onde falaremos a partir de agora sobre a autoridade da oração. Eu quero já pedir para você que chegou até aqui que compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhece, porque com certeza o que nós iremos compartilhar aqui irá abençoar muitas vidas e muitas famílias. Vamos lá? Para começar, nós iremos introduzir esse vídeo falando sobre a passagem que está no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Iremos ler dois versículos, versículo 10 e versículo 11. Diz assim, Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Versículo 11. Então fez o seguinte voto: Ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o meu sofrimento, para o sofrimento da tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para o Senhor para sempre, e o cabelo dele nunca será cortado. Quando a gente fala sobre oração, Leoa, entenda o seguinte: nós precisamos compreender que existe um poder intrínseco a esse tema. Porque quando a gente fala sobre família, muitas pessoas estão lutando apenas com uma ferramenta. Por exemplo, na família você tem diversas ferramentas que pode estar trabalhando para edificar a sua casa. Uma delas é a comportamental e hoje nós vamos falar sobre a ferramenta da oração. E o que eu tenho percebido em muitas mulheres é que tem lutado com a ferramenta do comportamento e esquecendo que existe um território chamado espiritual na família. Existe um território chamado território espiritual dentro da sua casa. Então, quando a gente abandona ou negligencia a oração, a edificação da nossa família por meio da nossa fé e da nossa intercessão com o Espírito Santo de Deus, nós deixamos ali a casa, de certa forma, aberta espiritualmente para outros tipos de ataque espiritual. Não é o tema de hoje. Nós vamos nos ater à oração. Compreenda o seguinte: quando falamos de oração para a família, você tem que entender que a oração, ela é um território para relacionamento com Deus. E ela não deve ser utilizada como ferramenta para servir ao seu marido. Eu te explico. Tem pessoas que estão tão entronizando o marido na sua vida que até para orar só tem o assunto de marido com Deus. É como se você não tivesse nenhum outro assunto, só procura Deus para falar sobre ele, para pedir sobre ele, porque na verdade está utilizando a oração como ferramenta de serviço àquele que você ama. O que não é algo que você deva parar de fazer, mas compreenda que a oração ela pode ser muito mais abrangente acerca da sua vida. Existem desafios no relacionamento, por exemplo, que podem estar sendo relacionados a outras áreas pessoal e não propriamente somente voltado para a pessoa com quem você se relaciona. Algo interessante que você precisa entender é que dentro da vida espiritual nós precisamos ter uma independência, ou seja, eu só vou orar se você orar. Eu só vou buscar se você buscar. Eu só vou fazer sempre atrelado, sempre associado ao meu marido. Então eu só consigo fazer uma campanha, só consigo orar, só consigo ir para a igreja, só consigo buscar se a vida espiritual dele estiver calibrada no nível que o meu. A verdade é que como a salvação ela é individual, independe de você ter ou não alguém ali que você reflita a sua fé. Você precisa ter uma independência espiritual. E baseado em oração, nós precisamos compreender o seguinte: esse território no nosso casamento, quando ele é negligenciado, a gente gasta, a gente tem um excesso de exercício, a gente tem um excesso de desgaste, de cansaço maior, porque estamos sempre tentando resolver tudo na força do nosso braço. Então é sempre tentando conversar, brigar, reclamar, questionar, cobrar, e esquecemos que tem coisas que você vai observar, não vai concordar, mas você vai buscar aquela mudança, aquele resultado através da oração. Tem coisas que você observa e que você pode agir, mas já tem outras que não é na ação humana que se resolve, mas na ação, intervenção de Deus acerca daquilo que você está enfrentando. Situações que você vai observar e o próprio Espírito, conforme você vai se relacionando com ele, vai te alertar acerca do que você precisa agir ou orar no seu relacionamento. Entenda. Não é apenas um braço, eu só oro, é orar e agir. Não é apenas um braço, eu só ajo, oração e ação. Isso precisa ser atrelado no seu relacionamento. Além disso, nós precisamos entender o seguinte:
As circunstâncias em que nós enfrentamos, e aqui eu já quero dar uma explanação um pouco maior acerca da passagem que a gente leu, existem circunstâncias em que a gente enfrenta que essas circunstâncias elas são impulsionadoras para nos conduzir para a oração. No caso de Ana, é interessante que Eucana fala para ela: Ana, eu não sou melhor do que 10 filhos, mas ela tinha um objetivo. E o objetivo da oração dela não era o desejo do marido, o desejo de outra pessoa, mas o desejo dela. Tem pessoas que precisam ser motivadas pelo que o outro quer, pelo que o outro concorda, para buscar, para discorrer, para orar. Será que eu devo orar por isso? Se está no seu coração, busque. Ela não esperou que Eucana concordasse que ela tinha que buscar por isso, mas ela foi porque era algo que ela desejava. Mas é interessante que ela também foi impulsionada por conta da perseguição de Penina. E esse impulsionamento que ela recebeu, baseado na perseguição de Penina, fez com que ela fosse buscar ao Senhor através da oração que a gente acabou de ler no livro de 1 Samuel, capítulo 1. E o que eu quero te dizer aqui, antes da gente encerrar, é o seguinte: a sua oração não deve ser o seu último recurso, mas o primeiro. Tem pessoas que elas tentam de tudo antes de buscar ao Senhor para resolver determinada circunstância na sua casa. Mas só depois que eu tentei todas as ferramentas é que eu vou buscar a oração. Na verdade, não é assim. As circunstâncias da oração, ela deve ser baseada no primeiro recurso, ou seja, antes de iniciar, antes de tentar, sempre apresentar ao Senhor através de uma oração, porque a sua família ela precisa estar guardada debaixo dessa autoridade. A oração ela é inegociável na família. Sem a oração, a família fica exposta. E talvez você tenha sido despertada ou despertado para ser a pessoa quem vai estabelecer esse terreno de oração na sua casa a partir de hoje. A partir da próxima semana, nós vamos falar sobre um outro meio atrelado à oração chamado ação. Então fique com a gente, porque essa série ela continua com temas de autoridade voltado para casa, para que você possa acessar essa autoridade baseada na palavra de Deus. Semana que vem nós vamos falar sobre a ação, a autoridade de ação, e você vai compreender como a oração e a ação caminhando juntos são uma ferramenta poderosa para a sua família. Que Deus abençoe essa casa, que Deus abençoe a sua família.